Uma jovem lê um livro e resolve dar a sua nota em um site, mas ela não podia imaginar no que iria acontecer. Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui para vocês, casos criminais resolvidos, que são um mistério ainda. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal. Aproveita e me segue nas outras redes sociais. Deixa um comentário aqui nesse vídeo dando sua opinião, compartilha com os amigos também. Não esquece de ativar o sininho, é muito importante. E bora pro vídeo. Paige Rowland estava com 18 anos em 2014 e era uma estudante de enfermagem. Ela morava em Fife, na Escócia. Na época, ela estava muito envolvida com os estudos, mas quando tinha um tempo livre, gostava de ler livros, principalmente de fantasia. Muitas vezes encontrava-se envolvida em mundos de fantasia cercados por conto de fadas e romance. Foi nessa época que ela encontrou um livro recém-publicado chamado The Old Rose. O livro gira em torno de uma personagem fictícia chamada Ella Tundra, enfrentando muitos obstáculos em sua busca pelo amor verdadeiro. Um romance épico de conto de fadas, ambientado em um mundo antigo, semi-ficcional, contendo elementos de ação, aventura, poesia e comédia. O título tem um triplo significado. A personagem central é uma beldade renomada a Rosa do Mundo, enquanto a Flor Rosa aparece fortemente na trama e também implica que o mundo se reergueu. A história foi escrita pelo autor Richard Brittain, um homem que na época estava com 28 anos e morava em Bedford, no Reino Unido. Richard ganhou destaque pela primeira vez em 2006, quando participou de um game show britânico envolvendo palavras e tarefas matemáticas. Ele venceu o show e foi coroado campeão em sequência. Ele ficou bem conhecido por causa disso. Ele também apareceu em outro game show no ano de 2007, mas dessa vez não foi que nem a primeira, ele acabou perdendo. O que se sabia na época era que ele era um jovem promissor e também muito inteligente, mas ele tinha um outro lado, um lado sombrio e sinistro, que só viria à tona alguns anos depois. Em 2012, Richard começou a ter um comportamento estranho. Ele começou a perseguir uma colega de universidade chamada Ella Turant. Richard perguntou a ela se ela queria fazer parte de sua equipe para o Universe Challenge, mas ela não estava muito interessada e não queria aquilo. Mais tarde, ela recebeu um cartão de Dia dos Namorados de Richard. Ela nunca tinha dado seu endereço para ele, o que era muito estranho, mas ele descobriu através do formulário de inscrição da universidade. Ela começou a perceber que Richard comentava muitas de suas postagens no Facebook e sempre que ela ia a um bar com seus amigos, ele aparecia um pouco depois. Ela disse que os dois se conheceram em um bar perto da universidade. Ele parecia um pouco estranho, mas inofensivo. Eu mal sabia, disse ela em uma entrevista. A situação piorou cada vez mais, a ponto de Richard ligar para ela e deixar mensagens de voz expressando seu amor. Algo que mais tarde ele admitiu abertamente em seu blog. Ela nunca se interessou por ele. Ela nem falava direito com ele, mas ele estava obcecado. Em vez de esconder esse seu comportamento perturbador, Richard escreveu abertamente sobre sua crescente obsessão por ela em um blog online chamado The Benevolent Stalker. Quando ficou claro que eu não tinha chance com ela, meu comportamento tornou-se cada vez mais errático, admitiu no blog, que ficou disponível por um tempo, mas depois foi excluído. Ele acrescentou: mandei algumas cartas de amor pelo correio, cartões com temas de rosas contendo poesias e desenhos. Também deixei mensagens no celular dela. Depois que ela contou à universidade tudo isso que estava acontecendo, Richard foi proibido de chegar perto dela ou tentar entrar em contato através das redes sociais. Mas isso não funcionou e ela denunciou para a polícia. A perseguição continuou por mais vários meses, até que ela finalmente se mudou de Londres para Glasgow. E de início parecia que ela finalmente tinha se livrado dele, que ele tinha deixado ela em paz. Mas não foi bem assim. Alguns meses depois,
ela recebeu uma mensagem dele nas redes sociais, pedindo-lhe que lesse seu romance publicado chamado The Road Rose, um conto de fadas em que a própria ela era retratada como uma princesa. Não muito depois disso, ela o avistou do outro lado da rua na sua nova cidade. Ela não conseguia acreditar que aquilo estava acontecendo, ela ficou nervosa, ficou toda gelada quando viu ele. Ele percorreu mais de 600 quilômetros para ir atrás dela. Parecia inacreditável, e ele sempre dava um jeito de descobrir onde ela morava. O próprio Richard detalhou o encontro em seu blog, revelando como ele esperava convencê-la a ir embora com ele e fazer com que eles fingissem que ele havia sequestrado, tudo para tornar os dois famosos. Iríamos para algumas colinas e acamparíamos por alguns dias enquanto todos procuravam pela gente. Eu trouxe os suprimentos necessários. Seu plano de fingir o sequestro para tornar os dois famosos acabou não dando certo quando a mulher ficou aterrorizada e chamou a polícia. Finalmente, aceitando a derrota, Richard voltou para Londres. Voltando para Paige Rowland, ela não ficou nada impressionada com a escrita e os erros gramaticais que o livro The Road Rose continha. Então, ela recorreu ao site chamado Goodreads para deixar uma resenha sobre o livro. Goodreads permite que indivíduos pesquisem seu banco de dados de livros, anotações, citações e resenhas. Os usuários podem cadastrar livros para gerar listas de bibliotecas e listas de leituras. Eles também podem criar seus próprios grupos de sugestões de livros, pesquisas, discussões, enfim. E também tem como você avaliar o que você achou daquele livro. A Paige não deixou nenhum comentário sobre o livro, mas ela deu uma classificação de apenas 1 estrela, a crítica mais baixa que uma pessoa pode receber sobre um livro. Isso não passou despercebido pelo autor, e Paige nunca poderia ter imaginado aonde sua crítica a levaria. E é claro que ela não sabia que tipo de comportamento ele tinha, ela não podia imaginar que ele, no momento anterior, já tinha até mesmo perseguido uma garota. Cheio de raiva, Richard decidiu que não iria deixar Paige escapar impune das críticas ao livro dele. Ele a procurou no Facebook usando o nome de sua conta no site. Paige tinha adicionado todos os seus dados ao perfil, incluindo sua cidade natal na Escócia e também onde ela trabalhava no momento. Richard então partiu em uma viagem de mais de 800 quilômetros para a Escócia, em busca da jovem que ousou deixar comentários negativos sobre sua escrita. No dia 3 de outubro de 2014, Richard chegou a Fife e foi até o supermercado onde Paige estava trabalhando naquele dia. Ele entrou no supermercado, analisou tudo ali e viu aonde a Paige estava. Ela estava em um dos corredores do supermercado organizando algumas coisas em uma prateleira. Ele se aproximou dela, pegou uma garrafa de vinho que estava perto e bateu na cabeça dela com a maior força possível. É claro que ela acabou quase desmaiando, começou a sangrar muito, algumas pessoas viram aquilo e ele saiu correndo. Os serviços de emergência foram chamados porque Paige sofreu um terrível ferimento na cabeça. Seu ferimento foi bem grave e ela precisou tomar vários pontos no local. Enquanto isso, a polícia não perdeu tempo em rastrear Richard Brittain. Usando antenas de celular, o celular dele foi rastreado como tendo estado em Green Roads, North Berwick e Londres no dia seguinte. Ele foi localizado pela polícia e sua casa foi revistada, o que revelou documentos de viagens e evidências de que ele esteve em Glasgow em uma parada anterior. Ele logo foi preso e acusado de agressão a Paige e perseguição a ela. O julgamento de Richard ocorreu em novembro de 2015. Ele se declarou culpado de ambas as acusações e foi condenado a apenas 30 meses de prisão. Quando foi condenado, um xerife descreveu-o como um sério perigo para as mulheres. Ele foi libertado em março de 2017, após cumprir 15 meses, e colocado sob uma ordem de não assédio por tempo indeterminado. Depois que saiu da prisão, ele começou a escrever em seu blog e contou que, no tempo em que esteve na prisão, ele encontrou Deus e que foi atacado por um companheiro de prisão que o levou a um surto psicótico. Ele escreveu: "Só fui sujeito à violência numa ocasião, quando fui estrangulado por um preso sem motivo aparente.
Isso desencadeou uma série de problemas em mim, pois ouvi uma voz na minha cabeça dizendo que eu era o diabo. Mais tarde, a voz me disse para olhar diretamente para o sol, o que eu fiz por vários dias. Infelizmente, essa não foi a última vez que Paige teve notícias de seu agressor. Apesar de estar sujeito a uma ordem de não assédio por tempo indeterminado, Richard enviou uma nota manuscrita para o endereço residencial de Paige, alegando que nada era real, exceto o amor deles, e que ele a amaria para sempre. Richard também se referiu a Paige como seu cardo escocês, antes de assinar. Esta página está rasgada porque estamos divididos um sem o outro. Desde então, ela mudou-se para um endereço secreto para sua segurança. Ela agora sofre de ansiedade severa, toma medicamentos para seus problemas de saúde mental e abandonou a universidade desde o ataque. Ela disse: "Vivo com medo todos os dias de que ele me localize novamente." Richard também enviou a Paige uma mensagem privada no Facebook após sua libertação. "Sonhei com você na noite passada. Você vai me mandar de volta para a prisão? Como vai o curso de enfermagem? Fiquei bastante surpreso que eles revelaram essas informações sobre você no tribunal. Fiquei tentado a comprar uma passagem de ônibus para Dundee e ir visitá-la, mas achei que isso poderia parecer estranho. Alguma chance de nos tornarmos amigos, na verdade? Poderíamos manter nossas comunicações em segredo, como fizemos no sonho da noite passada." Mais tarde, Richard enviou uma mensagem implorando a Paige que ela não contasse a ninguém sobre a primeira mensagem que ele havia enviado. Ele também escreveu vários poemas doentios sobre ela em seu blog, que já foi excluído. No corredor dos cereais fizemos contato um com o outro. Quando Paige recebeu a carta, ela contou à polícia, porém a decisão foi tomada pelos promotores de não prosseguir com as acusações devido à saúde mental do perseguidor. Apesar da natureza brutal do ataque e dos problemas mentais com os quais está lidando, Paige teve sua indenização por lesão criminal recusada, porque não sofreu efeitos físicos de longo prazo após o ataque. Relembrando os detalhes do ataque, ela descreveu: "No começo pensei que talvez tivesse batido a cabeça na prateleira, e quando tudo começou a girar e ficar preto, me perguntei como pude ser tão estúpida a ponto de bater a cabeça com tanta força. Minha visão estava escura e minha audição estava abafada, como se eu fosse desmaiar. Mas não desmaiei. Virei-me e estendi as mãos para me abaixar suavemente até o chão, algo que minha mãe sempre me ensinou a fazer caso eu achasse que fosse desmaiar. Ouvi o barulho da garrafa caindo no chão e pensei que alguma coisa tivesse caído em mim. O sangue cobria minhas mãos e escorria pelos meus braços. Sem a pressão na minha cabeça, o sangue se espalhou pelo meu cabelo e pela minha nuca. Antes de entrar em choque pela primeira vez, um colega pressionou toalhas na minha cabeça e alguém me cobriu com uma jaqueta. Ouvi um cliente dizer ao meu colega que alguém veio por trás de mim, me bateu com uma garrafa de vinho e foi embora." Em uma entrevista, Paige disse o seguinte: "O ataque deixou-me nervosa e com medo. Tenho dificuldades em conhecer novas pessoas e fico nervosa em grandes multidões. Acho estranho e assustador que ele me localizou e viajou para a Escócia apenas para me agredir." Ela também completou: "Eu poderia ter morrido se ele tivesse me batido com mais força. O efeito sobre mim foi enorme. Espero que o tempo que ele passou na prisão tenha lhe dado a chance de refletir sobre o que ele fez e espero que ele esteja recebendo a ajuda necessária." Infelizmente, hoje o Richard é um homem livre. Ficou claro que o tempo em que ele passou na prisão não serviu de nada. Ele parece ser um reincidente que não se importa com as consequências de suas ações, nem com as penas que ele poderá enfrentar no futuro. Então, pessoal, concluindo, esse caso aqui para vocês, diferente dos demais que eu trago, as duas vítimas desse homem sobreviveram. A gente viu que a Paige ficou com um ferimento muito grande na cabeça. Tem até uma imagem, acabei optando por não colocar aqui, já que é um pouquinho forte, mas realmente é muito grande o ferimento na cabeça dela. Foram muitos pontos. E a gente viu que ela ficou com ansiedade, com medo, com várias coisas, porque foi realmente horrível. Ela com certeza não podia imaginar que apenas dar a sua opinião sobre uma coisa levaria a isso. Também a outra moça, sofreu bastante. Acredito que as duas têm muito medo de que ele possa continuar perseguindo no futuro. Então,
Pra mim, esse homem jamais poderia ter saído da prisão. A gente fica com a sensação de que a qualquer momento ele pode fazer alguma coisa. Deixem aqui nos comentários o que vocês acham, se vocês acharam certa essa pena, se vocês acham que talvez ele faça alguma coisa no futuro. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal. Durmam bem e até o próximo.